E aí, gente, professor Leandro por aqui e vamos à nossa aula de número 3, a anamnese diária. Pessoal, por anamnese, esqueçam aquela coisa engessada, né? Aquela normalmente que a gente tem na faculdade lá, aquela fichinha com uma listinha de perguntas e tal, porque particularmente eu acredito que muitas das informações elas ficam muito mais ditas e muito mais claras numa conversa informal. E para a anamnese diária, nós precisamos coletar as informações recentes do que aconteceu com o aluno, do que aconteceu no último treino dele, na última experiência que ele teve contigo e de lá para cá como ele se sentiu. Então, esqueçam a folha, esqueçam um lugar para anotar. Vocês devem, na anamnese diária, desenvolver uma conversa natural e tranquila com o cliente de vocês. E guardar as informações, porque quando a gente for falar disso, no relatório do treino você vai adicionar essas informações. Mas antes disso, na anamnese diária, você basta guardar ela com você e, se necessário, você vai usá-la para os ajustes já daquele treino. Se não, você vai colocar essas informações no relatório para que o próximo treino fique ainda melhor. Mas, gente, é muito importante que a cada aula nós repitamos as mesmas perguntas e possamos adicionar essas informações no relatório de treino. Eu digo que para uma anamnese diária básica acontecer, nós devemos fazer 3 perguntas. Como você está se sentindo? Como foi o último treino? E como foi depois do último treino? Essas 3 perguntas vão trazer uma riqueza gigante de informações sobre o que fazer naquela aula e nas próximas. Mas é muito importante que nós façamos cada uma dessas perguntas e possamos insistir nelas, para que o aluno fale, como se fosse uma conversa mesmo. Então, muitas pessoas perguntassem, como é que você está se sentindo? Como é que é um cumprimento, né, no Brasil? Está tudo bem? Tudo bem. E você? Como é que você está? Está tudo bem? Está tudo bem. E muitas vezes não está tudo bem. A pessoa está fodida inteira, mas ela está dizendo que está tudo bem. E a gente pode e deve ir mais profundamente nas perguntas. Então você tem que perguntar, você dormiu bem? Você comeu bem? Você tá com alguma dor? Então insista e conforme você vai conhecendo o cliente, você sabe sobre ele, né? Aquele cliente que chega sempre animado, ele chegou com uma cara fechada e de cansado, você vai perguntar, tá tudo bem? Você dormiu bem essa noite? E você vai direto ao ponto. Aquela pessoa que sabe que está na correria, que normalmente chega a treinar sem comer, você vai perguntar se se alimentou. E esse primeiro bloco de pergunta, que é como você está se sentindo, você vai contornar o que é a demanda daquele cliente. Um cliente mais depressivo, você vai perguntar mais nesse sentido, se ele está se sentindo bem. Um cliente que é mais preguiçoso, você vai mais para esse sentido. Um cliente que tem um problema de horário, você vai mais para o sentido do tempo disponível. Você está se sentindo bem? Você teve tempo de descansar? Cada cliente, você vai conduzir essa primeira pergunta para um sentido, tentando entender quanto é o melhor dele naquela aula. E esse é o ponto da primeira pergunta. Porque a nossa missão é fazer com que a nossa hora tenha muito valor. Eu digo que mais caro do que a minha hora-aula, a tua hora-aula, é a hora que o cliente destina para treinar. Gente, se a gente tivesse um comprimido que substituísse o treino, nós podíamos cobrar 10 vezes o valor da nossa hora-aula, que a gente ia vender igual água no deserto, num, de forma absurda. Por quê? Porque o caro mesmo para o nosso aluno, o mais caro para o nosso aluno, é destinar 1 hora do dia dele, todos os dias, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, para estar treinando. Então, nós precisamos assumir o compromisso de fazer com que aquela hora valha muito, que é o preço mais caro que ele paga. Não é o valor que ele está pagando pela tua aula. É a hora que ele está disponibilizando com você para fazer o que você preparou para ele. Então, nós precisamos
tirar o máximo do nosso cliente naquela hora. E esse é o problema, porque o máximo é relativo. O meu máximo de hoje não é o mesmo máximo de ontem e não será o mesmo máximo de amanhã. Depende de um monte de variáveis que, como ser humano, mudam frequente e rapidamente. Recentemente eu descobri que iria ser pai, um desejo grande do meu coração. A minha semana de treino daquela decisão foi diferente. Eu estava ansioso, eu estava preocupado, eu estava animado, mas eu estava nervoso. E eu não entreguei nem metade do que eu entrego normalmente nas minhas aulas. E se meu treinador me procurasse tentando tirar o 100%, ia ser horrível a experiência. Porque esse é um treino intenso demais, ruim demais, eu ia até faltar. Então, os 3 treinos que eu faço por semana, talvez se no primeiro eu chego com 50% disponível e um treinador quer arrancar 100, eu nem apareço para o segundo. Ou apareço para o segundo, mas não apareço para o terceiro. E o contrário também é válido. Se eu sou acostumado a entregar tanto e de repente o nosso aluno está de férias, ele pode entregar mais. Ele está mais animado, mais descansado, pronto para treinar em alta intensidade. E você segue naquele treino, naquele nível de intensidade anterior que você já conhece ele. As aulas vão ser muito leves e muito frustrantes para ele. Ele vai sair como se nem tivesse treinado. Por isso, como você está se sentindo, é a medida para você ajustar quanto aquele cliente pode entregar naquele dia e falar assim, ó, eu vou arrancar o todo, né? O 100% dele. Se o 100% dele hoje é 50, eu vou arrancar 50. Se o 100% dele hoje é 30, eu vou arrancar 30. Se o 100% dele hoje é 100, eu vou arrancar o 100. Se é 150, eu vou arrancar os 150. A ideia aqui é entender principalmente a intensidade desse treino. E daí a gente vai para a segunda pergunta, que é como foi seu último treino. Aí a gente pensa nos ajustes que são prioritários para médio e longo prazo. Então, para mim, essa informação ela traz riqueza para a montagem da próxima aula. E daí eu junto com a da próxima e vai trazer uma riqueza para a montagem da próxima. E daí eu tenho a informação da aula anterior falando sobre o treino anterior. E todas essas informações juntos vão fazendo com que o meu treino fique perfeito para o meu aluno, ele se ajuste ao meu aluno. Então, como foi o último treino, você quer saber se foi muito intenso, se foi muito leve, se ele sentiu alguma dor, se teve algum desconforto. Aí você pode lembrar sobre alguma situação da aula e perguntar especificamente aquilo, falar assim, aquele levantamento terra que você fez, não doeu a tua lombar depois? Sim, não? Questiona o cliente sobre isso. E colete o máximo de informações sobre como foi o último treino. E daí tem uma informação muito importante, que é, nunca esqueça que o teu cliente tem uma vida. E assim, se ele treina 3 vezes por semana com você, ele está dedicando 3 horas da semana para você, sei lá, 1% da semana, nem isso talvez, para estar com você. E daí tem um monte de outras coisas acontecendo nos outros 99% do tempo da semana dele. E por isso é importante perguntar como foi depois do último treino. Ali você também vai coletar informações sobre intensidade, sobre dor, sobre qualquer outra coisa que aconteceu depois da aula. Meu joelho doeu só no dia seguinte. Puxa vida, aí vale um diagnóstico. Será que foi por causa de alguma coisa que a gente fez no treino ou foi por causa de alguma coisa que ele fez em casa? Será que o fato de ele estar cansado do treino fez ele sentir dor no joelho ao subir as escadas de casa? Sim, não, mas você como profissional começa a questionar um monte de informações que você vai coletando de acordo com o que ele diz sobre tudo o que aconteceu depois do último treino. Será que esse cliente dormiu bem ou dormiu mal depois do último treino? Recentemente, há coisa de 3 semanas atrás, um aluno meu veio me falar assim, e olha só que curioso isso, e como a gente às vezes deixa de perguntar intimamente sobre isso, que ele sente a queda de libido depois que ele começou a treinar. É um cliente que está com a gente na Axon aí há
30, 40 treinos, 4 meses, quase. E ele fez os exames, a testosterona dele está em nível ok, porém, ele sentiu que ele melhorou em tudo, mas perdeu o libido. E olhe como é importante essa informação. Porque na minha caixinha de ferramentas eu tenho que pensar onde eu posso ajustar para o meu cliente isso. E a primeira sugestão que eu fiz é que ele viesse treinar num horário diferente. Ele vem bem 7h30 da noite, no final do dia, e talvez ele esteja procurando libido após o treino, né, à noite ali, e talvez isso esteja interferindo. E eu dei essa sugestão para ele, ele mudou os treinos para 6 horas da manhã e melhorou. Tá se sentindo bem, com o libido lá em cima, animado, feliz. Por isso, é muito importante essa terceira pergunta. Como foi depois do último treino? O que aconteceu com o teu corpo? O que aconteceu na tua vida? Qual aconteceu da última vez que eu te vi até hoje? Tem alguma coisa para dividir comigo? Essas 3 perguntas conectadas vão trazer um mapa do que eu tenho que fazer. E é um mapa, gente, eu confesso, não tão rico, mas pare e pense. Você perguntando e adicionando informações sobre isso toda aula. Todo encontro com o teu cliente. Após 50 treinos, você tem uma riqueza de informação de como ele se comporta, de como o corpo dele se comporta e como é o melhor treino para ele no dia seguinte. E começa a ficar um negócio muito previsível, certo? Você já vai saber. Você já vai saber a montagem da próxima aula. Você pensa, o cliente entrou em férias ontem. Eu já sei como fazer com ele. Porque eu tenho uma riqueza de informações sobre. Então, coletar essas informações e usar elas imediatamente é o grande segredo. E esse segredo não tem preço, porque você tira o foco do método, da aula, do treinamento que você prescreveu e coloca o teu foco total no próprio cliente. E para fechar o conteúdo de hoje, eu gosto muito de dizer que o que mais importa é a sensação que essas perguntas causam. Mas o que você vai fazer com ela ou o que você não vai fazer com ela. Você tem ideia de como o teu aluno se sente quando você faz isso? Ele se sente a pessoa mais importante do mundo. Ele se sente único no universo. Sabe quando você estava começando um relacionamento e ia para aquele jantar e levava um buquê de rosas e tinha aquele momento assim só a dois, conectado? É assim que o cliente sente, ele se sente único no mundo. Ele percebe que o treino é pensado nele e não ele tem que se ajustar ao treino. E a sensação disso dá uma adesão muito incrível. O cliente diz depois, fala, nossa, o professor está preocupado comigo, o meu treinador está preocupado comigo e não com o meu treino, ele quer saber como eu estou me sentindo, o que o treino está causando em mim. E essa sensação, o efeito colateral dessas perguntas, é mais importante, mais benéfico na adesão do cliente do que o que você vai fazer efetivamente. Mesmo que as respostas das perguntas mudem pouco no que vai acontecer com o cliente dali para frente, elas ainda são fundamentais pela sensação que você causa nele. O que eu quero dizer, até aquele cliente mais fechado, que não te passa muitas informações, que não fala muito da vida pessoal, aquela pessoa, poucas, sabe? Até para ela é importante insistir nessas perguntas, mesmo que você tenha poucas respostas. Porque, como efeito colateral, você causa uma sensação de que você está preocupado com ele. E isso leva adesão às alturas. E isso leva um senso de pertencimento maravilhoso. A chance desse cliente continuar treinando com você por um longo tempo, simplesmente por ter feito as perguntas, mesmo sem ter ajustado nada nos treinos, já é gigantesca, é muito maior, porque ele sente essa preocupação sendo externada. E óbvio, gente, genuínos.
Façam isso de maneira genuína. Escutem o cliente. Perguntem de novo. Deem atenção. Quando eles te derem uma informação, faça uma nova pergunta em cima dessa informação. Eu não dormi muito bem essa noite. Ok, obrigado. Não, mas por que você não dormiu bem? Aconteceu alguma coisa? Desenvolvam a partir dessas perguntas um diálogo, um breve diálogo no início do treino e guardem essas informações, porque nas aulas seguintes, quando a gente for falar do relatório do treino, nós iremos usá-las. Beleza, gente? Obrigado até aqui. A gente já sabe como fazer a anamnese diária e, na sequência, seguiremos para o próximo conteúdo. Valeu?